Olá, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês sobre algo simples, mas que as pessoas, e principalmente as indústrias, complicam, que é a desmistificação de rótulos. Então, para a gente estar comendo adequadamente, a gente precisa entender o que a gente está comendo. E cá entre nós, rótulos de produtos, eles têm o poder de colocar palavras que a gente não consegue entender absolutamente nada. Então, é super importante que a gente desmistifique isso para que a gente consiga, inclusive, escolher se a gente quer ou não consumir um determinado produto. A primeira dica básica é: não entendeu o que está escrito, o que contém, não compre. Principalmente quando a gente está falando da saúde dos nossos filhos, das nossas crianças, ok? Uma coisa importante também ressaltar para vocês, que as indústrias muitas vezes omitem informações. Elas colocam um determinado produto ali, mas diz que não tem, só que este produto existe com outro nome. Deu para entender? Bom, é o tal do finge que não tem e a gente consome, infelizmente. A primeira coisa num rótulo é quando a gente olha para o rótulo, a gente vê lá uma série de produtos. Esses produtos, eles sempre colocam na ordem decrescente. O que significa isso? É do o que tem mais para o que tem menos. Então, por exemplo, muitas vezes num produto integral, né? A gente pensa, nossa, integral é saudável. Cuidado, às vezes não. Então eles colocam farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro, e aí vai desenvolvendo o restante dos componentes. Então, por exemplo, quando existe farinha de trigo integral em primeiro lugar e depois farinha de trigo enriquecida, enfim, com algum nutriente, o que primeiro apareceu a farinha de trigo significa que é o componente que tem mais, certo? Outro exemplo de como a indústria omite, né? E a gente é enganado assim constantemente. Em relação ao açúcar. O açúcar, ele tem uma infinidade de nomes, ok? Desde açúcar mesmo, aí temos os nomes mais elaborados: maltodestrina, destrose, xarope de milho, xarope de glicose, glicose de milho, edulcorantes. Os edulcorantes são os adoçantes, então, portanto, são açúcares, certo? Então, vejam, às vezes está escrito no rótulo, não contém açúcar. Dá uma viradinha e vocês vão encontrar ali. Inclusive, em produtos salgados, existe o açúcar. Por exemplo, no frango empanado tem um açúcar ali, tá? E assim, a grosso modo, em todos os produtos, grifem todos os produtos industrializados, existe açúcar, gordura e sal, que está escrito sódio. Então, 3 bombas que detonam o nosso organismo, que detonam a nossa saúde. As gorduras também, muitas vezes, elas vêm omitidas, camufladas. A gente sabe que a gordura trans é altamente prejudicial para o nosso organismo. Então, o que é que a indústria fez? Ela coloca lá a gordura trans, mas ela coloca até uma certa quantidade permitida
pela nossa legislação. Então, até 0,2 gramas de gordura trans, não precisa colocar no rótulo que essa gordura faz parte do produto. Então, o restante da gordura é na forma de gordura vegetal hidrogenada. E aí, quando as pessoas leem vegetal, nossa, é saudável. Só que não, infelizmente, tá? É uma gordura altamente insalubre pra gente. E vejam, as gorduras que até nos fazem bem, muitas vezes são omitidas dos rótulos, elas não estão contidas ali. Então, na alimentação infantil, no lanchinho infantil, aqueles bolinhos, basicamente açúcar, gordura e sódio. Salgadinho do tipo chips, tem lá gordura, muita gordura e sódio arrebentando de quantidade. Sucos de caixinha, açúcar, sódio também em grande quantidade. Aqueles sucos de pacotinho eu falo inclusive para as mães que passam comigo, né? Sabem que eu chamo aquilo de veneno. Aquilo realmente não tem nem condição. Açúcar e sódio, né? Os hambúrgueres, gordura e sódio. E tem açúcar também. Aqueles molhos condimentados, então, ketchup é açúcar, gordura e sódio. Maionese é gordura e sódio. Então, gente, tá na hora de tomarmos uma responsabilidade sobre o que estamos comendo e sobre o que estamos oferecendo para os nossos filhos. Porque todos esses produtos, o açúcar, a gordura e o sódio, eles são precursores de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão arterial, obesidade, demência, Alzheimer, câncer, doenças autoimunes. Então vejam a gama de problemas que ocorrem quando começamos a usar esses produtos de uma forma habitual e nos esquecendo de usar o que realmente faria parte de uma construção de saúde. E isso vem acontecendo cada vez mais ao longo do nosso tempo. Em 20 anos, a saúde das crianças piorou e muito. E aí a gente observa tudo o que vem acontecendo. Distúrbios de sono, os déficits de atenção, as depressões, as ansiedades, as alterações na imunidade, as alergias. Da onde será que vem tudo isso? É para se pensar. E se pensar, agir para mudar. Um beijo no coração de vocês. Eu sou a doutora Alessandra, pediatra, canal Infância Viva. Lembre-se de dar o like no meu canal e falem para os outros também. Um beijo no coração.